Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Ilha Grande, Rio de Janeiro. Prepare-se para conhecer o relato de Jorge Mendes, um pescador que teve uma experiência assustadora com um barco à deriva e seu misterioso barqueiro fantasma. Sente-se em volta da fogueira e deixe o crepitar das chamas lhe envolver enquanto ouvimos essa história de arrepiar. Jorge Mendes era um homem do mar, um pescador experiente que conhecia as águas de Ilha Grande como a palma da mão. Ele passava suas noites navegando pelas águas tranquilas, em busca de peixes para sustentar sua família. Naquela noite, porém, algo muito além do esperado estava prestes a acontecer. Era uma noite sem lua, e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Jorge partiu de sua pequena vila de pescadores, remando em direção a uma área conhecida por ser rica em peixes. A escuridão envolvia seu barco, e o único som era o das ondas suaves batendo no casco. Tudo parecia normal, até que, ao longe, ele avistou um barco à deriva. O barco parecia antigo e maltratado pelo tempo. Jorge franziu a testa, intrigado. Não era comum ver barcos à deriva naquela área, especialmente à noite. Aproximou-se cautelosamente, iluminando o caminho com sua lanterna. Ao chegar mais perto, notou que o barco estava vazio, mas havia algo estranho no ar. Uma sensação de frio inexplicável o envolveu, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Tem alguém aí?" chamou Jorge, sua voz ecoando na noite silenciosa. Não houve resposta. Ele decidiu entrar no barco, movido por uma curiosidade inquietante. Ao pisar no convés, a madeira rangeu sob seu peso. O barco estava em um estado de abandono, com redes de pesca rasgadas e equipamentos enferrujados espalhados por todo o lado. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi um antigo remo, com marcas escuras que pareciam ser de sangue. De repente, um som fraco de passos ecoou pelo barco. Jorge virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. O medo começou a se instalar em seu coração, mas ele tentou manter a calma. Continuou a explorar o barco, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Ao entrar na pequena cabine, viu algo que o fez congelar de medo. Lá, sentado em um banco de madeira, estava um homem. Ele usava roupas de marinheiro antigas e tinha o rosto pálido como a morte. Seus olhos eram vazios e profundos, como se estivessem olhando diretamente para a alma de Jorge. O pescador tentou recuar, mas a porta da cabine se fechou com um estrondo, aprisionando-o lá dentro. "Quem é você?" perguntou Jorge, sua voz tremendo. O homem levantou-se lentamente, sem fazer um som. Aproximou-se de Jorge, seus olhos fixos nos dele. "Eu sou o barqueiro", disse ele, sua voz baixa e gélida. "Estou condenado a navegar essas águas para sempre, procurando por aqueles que se perderam no mar." Jorge sentiu um frio intenso ao redor de seu corpo. "O que aconteceu com você?" conseguiu perguntar, apesar do medo. O barqueiro contou sua história de forma melancólica. Ele havia sido um pescador há muitos anos, mas uma noite de tempestade mudou tudo. Seu barco foi atingido por um raio e ele afundou nas profundezas do mar. Desde então, seu espírito estava preso, condenado a vagar pelas águas em busca de almas perdidas. "Você está em perigo, Jorge", disse o barqueiro, aproximando-se ainda mais. "Você nunca deveria ter vindo aqui." Jorge tentou abrir a porta da cabine, mas ela estava trancada. Sentiu-se preso, sem escapatória. O barqueiro levantou o remo ensanguentado e apontou para Jorge. "Você deve me ajudar a encontrar descanso, ou então se juntará a mim neste destino sombrio." Desesperado, Jorge começou a rezar, pedindo proteção. O barqueiro soltou um grito de raiva, e a temperatura na cabine caiu ainda mais.
De repente, o barco começou a balançar violentamente, como se estivesse em meio a uma tempestade, apesar da noite calma. O barqueiro levantou o remo e avançou para Jorge, mas uma luz brilhante invadiu a cabine, repelindo o espírito. A porta se abriu com um estrondo, e Jorge correu para fora, respirando com dificuldade. Ao olhar para trás, viu o barqueiro desaparecendo lentamente na escuridão. Sem pensar duas vezes, Jorge voltou ao seu próprio barco e começou a remar com todas as suas forças. O som das ondas parecia mais alto, quase como um lamento. Quando finalmente chegou à segurança da costa, ele desabou de joelhos, exausto e aterrorizado. Nos dias seguintes, Jorge não conseguia tirar a experiência da cabeça. Decidiu buscar ajuda de um padre local, conhecido por lidar com o sobrenatural. O padre ouviu atentamente a história de Jorge e concordou em realizar uma cerimônia de exorcismo no barco à deriva. Naquela noite, Jorge, o padre e alguns moradores da vila foram até o local onde o barco havia sido visto pela última vez. Ao encontrarem o barco, a atmosfera ficou pesada e opressiva. O padre começou a rezar, aspergindo água benta ao redor do barco. De repente, o barqueiro apareceu novamente, desta vez com uma expressão de desespero e raiva. "Vocês não podem me expulsar!" gritou ele, sua voz ecoando como um trovão. O padre continuou a rezar, e a luz ao redor do barco começou a brilhar intensamente. O barqueiro soltou um grito agonizante, enquanto a luz o envolvia. "Você precisa descansar em paz", disse o padre com firmeza. A figura do barqueiro começou a desaparecer lentamente, seu grito transformando-se em um sussurro distante. "Obrigado", murmurou ele antes de desaparecer completamente. O barco ficou em silêncio e a sensação opressiva desapareceu. Jorge sentiu uma paz profunda, sabendo que havia ajudado o barqueiro a encontrar descanso. O barco foi rebocado para a costa e desmantelado, suas partes enterradas em solo sagrado. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em Jorge. Ele continuou a pescar, mas com um novo respeito pelo mar e pelas forças sobrenaturais que ele poderia abrigar. A história do barqueiro fantasma se tornou uma lenda na vila, um aviso constante para aqueles que se aventuravam nas águas de Ilha Grande. Alguns meses depois, Jorge começou a notar algo estranho. Em noites de lua cheia, ele via um barco à deriva ao longe, desaparecendo na neblina. Sempre que tentava se aproximar, o barco desaparecia, deixando apenas uma sensação de frio. Uma noite, enquanto pescava sozinho, Jorge ouviu um sussurro familiar. "Jorge", chamou a voz, fria como o vento do mar. Ele virou-se e viu a figura do barqueiro ao longe, acenando para ele. O coração de Jorge disparou. Sabia que o barqueiro havia encontrado paz, mas algo estava errado. Decidiu não seguir a figura, mas a sensação de estar sendo observado nunca o deixou. Em uma noite tempestuosa, Jorge desapareceu misteriosamente. Seu barco foi encontrado à deriva, vazio, com marcas de sangue no convés. Os moradores da vila acreditavam que o barqueiro fantasma havia voltado para buscar Jorge, arrastando-o para as profundezas do mar. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Jorge sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.